Estamos falando sobre as projeções cartográficas, a forma de representar o nosso globo terrestre, o nosso planeta, de uma maneira plana. Lembrando, toda conceituação, toda projeção cartográfica, ela vai produzir deformações. Essas deformações podem ocorrer nas latitudes médias, nas latitudes baixas, ou seja, próximo à linha do Equador, ou nos polos. Depende sempre do que? Da intencionalidade de quem está produzindo o mapa, seja a cartógrafa ou o cartógrafo, tá? Que são as pessoas que produzem mapas, produzem esta ferramenta tão importante. Lembrando, podemos dizer então, professor, que todo mapa ele carrega em si um cunho ideológico? Sim. Eu convido vocês a assistirem. Lá no YouTube tem disponível um episódio daquela série Cidade dos Homens. E aí o nome do episódio é A Carta, que lá tem uma representação muito legal, né, dos dois jovens, o Laranjinha e o Acerola, que produzem, junto com a comunidade, né, de uma favela no Rio de Janeiro, eles produzem um mapa da favela e é muito interessante. Tá? Isso aí dá para vocês terem uma noção sobre as intencionalidades que se tem ao produzir um mapa. Tá? Então, assim como nós produzimos um mapa, seja da nossa casa, seja do nosso bairro, cidade, ou estado ou país, também produzimos mapas mundi, mapas do mundo. E essa representação também vem carregada de intenção, de intencionalidades. Por isso, é utilizada uma técnica que é as projeções cartográficas. E essas projeções vão ser classificadas de acordo com as deformações, né, e de acordo com as características que prevalecem nessas projeções. Recordando, projeção equidistante, quando mantém as distâncias. As distâncias são preservadas, eu estou falando de uma projeção equidistante. Se eu estou falando de uma projeção conforme, estou falando de uma projeção que vai vai preservar as formas. Então, eu quero preservar as formas dos países, né? Eu estou falando de uma projeção conforme. Se eu quero evidenciar, né, as proporções das áreas, né, ou a distância entre uma área e outra, uma área continental e outra, eu vou utilizar uma projeção equivalente. Essa projeção vai ser uma projeção equivalente. Como que são feitas essas projeções? A partir, né, de uma esfera, que no caso é o globo terrestre, nós utilizamos diferentes formas. A primeira pode ser a cilíndrica, né, a mais conhecida. Este formato, Iuli, creio que é o Luiz, né? Colocou um nickname aí diferente. Mas, né, esta forma aí, cilíndrica, é a mais utilizada, tá, pessoal? Que nós, né, vamos preservar as latitudes baixas, ou seja, a faixa da linha do Equador. Onde vai haver a maior deformidade? Nos polos, porque é as áreas mais afastadas da linha do Equador, certo? Duas projeções cilíndricas mais conhecidas são as projeções de Mercator e de Peters. Essas projeções, pessoas, foram utilizadas em determinados momentos, né, carregando também intenção. A de Mercator foi muito utilizada no período das grandes navegações porque ela preservava as formas, tá? Então, observe aí, e essa projeção, ela preserva, né, as formas dos países, e que era muito importante para os navegadores na época, né, das grandes navegações. Já a projeção de Peters, e é onde nós estávamos, ela vai ser muito utilizada, foi elaborada pelo Peters, né, no século XX, durante o período da Guerra Fria. Muito bem, vamos recordar um pouquinho? Após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética travaram uma guerra que durou, né, mais da metade do século, que ficou conhecido como uma Guerra Fria. Né, quase a metade, porque acabou lá em 1991, oficialmente. Mas a Guerra Fria, ela vai produzir uma corrida espacial, lembra? E neste mesmo período nós tínhamos uma divisão do mundo.
O mundo ele era bipolar, né, porque nós tínhamos dois polos disputando poder, de um lado a guerra, os Estados Unidos representando o capitalismo, de outro a União Soviética representando o sistema socialista. E nós tínhamos uma regionalização do espaço mundial. Como que era feita essa regionalização? Primeiro, segundo e terceiro mundo, né? E o Peters ele queria representar neste mapa exatamente o terceiro mundo. Observem o tamanho da África. Qual que é o continente que fica em evidência na projeção de Peters? Exatamente a África, o continente africano. Primeiro, né, o continente asiático, depois o continente africano. Peters aí, ele quis preservar, né, não as formas, mas a proporção, o tamanho das áreas. Neste mapa que vocês conseguem observar, tá, que era um mapa, o tamanho, né, real da Groenlândia em comparação com a América do Sul, com o Brasil também. Observem aí, a Groenlândia é muito menor, né, e Peters ele conseguiu. É o mapa certo? É o mapa errado? Não nos cabe esta afirmação. Todo mapa, lembrando, ele vem com uma intencionalidade e ele produz distorções, ele produz deformações. Este mapa é um mapa cilíndrico, é uma projeção cilíndrica, portanto, os paralelos e os meridianos, né, eles vão ser retos, né, como nós observamos aí, mas nesse caso aí de Peters, ele quis, né, evidenciar as áreas, tá? Evidenciar o tamanho real. Então, com isso, ele colocou, né, a África aí no centro desta projeção, tá? Mais evidente nesta projeção, diferente do Mercator, né, que nós temos aí uma outra forma de projeção cartográfica. Este mapa aí, né, é o de Mercator, representando os 5 continentes, é o que a gente mais utiliza, estampado em quase todos os livros didáticos de geografia, desde a primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, tá? Outra forma de representação, outra forma de projeção cartográfica é a projeção cônica, tá? Que nada mais é, pessoal, do que colocar, né, como se eu colocasse um cone no globo, né, e eu representasse isso de uma forma plana, tá? Esta projeção ela é muito utilizada para representar as latitudes médias, tá? Porque observem aí no desenho, no primeiro desenho, eu faço um cone. Qual que é a parte que vai ser conservada? Exatamente o meio, né, o interstício aí entre a linha do Equador e o polo. Esse meio entre a linha do Equador e o polo é exatamente as latitudes médias ou latitudes medianas, tá? Esta área vai ser preservada, portanto, nessa forma de representar aí, né, de maneira utilizando essa projeção cônica. Tanto pode ser as latitudes médias ao norte ou as latitudes médias ao sul, tá? Outra forma de representação vai ser a projeção azimutal, tá? Eu coloquei o nome aqui na outra, mas eu vou voltar aqui. A projeção azimutal nada mais é do que eu colocar a parte que eu quero representar sobre um plano. E aí eu represento essa parte. Lembra lá no início, ainda estávamos na outra plataforma, mas daqui a pouco eu vou mostrar. Aliás, vou mostrar agora para vocês. Parará. Ok. Lembra que aqui no mapa que estou comigo aqui em casa, que eu comprei bem baratinho, nunca nem imaginava que ia me servir tanto, comprei lá no início da faculdade, né, já está um pouco bem deteriorado. Lembra que eu apresentei para vocês lá no início? É o mapa mundi, né, uma projeção de mercado grandona, mas aqui nós temos uma projeção azimutal. Observe, Polo Norte, né, com a Polo Norte aqui, Groenlândia aqui, e aqui, o Polo Sul, tá? A Antártida aqui no centro, né? Toda ela congelada, né? Sua maior parte, e
Observe uma característica aí. Olha, observe os paralelos e meridianos. Os paralelos nessa projeção são círculos concêntricos, ou seja, círculos a partir da área central, tá? Então os paralelos eles não vão ser retos, diferente lá da projeção cilíndrica, tá? Os paralelos aqui eles vão ser círculos concêntricos e os meridianos vão ser retas em direção à área central, tá? Ao centro aqui da minha projeção azimutal, tá? Tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Mas pode ser utilizados também se eu quiser representar outras partes do mapa, tá? Está fluindo aí? Está conseguindo ver? Qualquer coisa vocês coloquem aí no chat, tá, pessoal? Vamos voltar aqui agora para a apresentação. Então, estou falando da projeção azimutal. Quando nós observamos esta projeção, ok, Maria, obrigado aí pela resposta. Quando nós observamos essa projeção, né, azimutal dos polos, nós nos lembramos de uma imagem. Observe aí. Olha, professor, esta imagem é da ONU, né, das Organizações das Nações Unidas. Esta imagem a partir do polo, e qual polo? Polo Norte, né, colocando aqui os Estados Unidos ao centro, né, também a Europa, né, aqui no centro. Aqui, vamos lá. Então, essa parte, né, mais central, nós vamos, essa parte, né, mais central aí, utilizada, né, pela ONU, evidencia uma ideia de que as nações estão unidas. Por isto, né, foi escolhida para ser o símbolo, né, desta organização. Né? Só que, muito bem, quem colocou aí, pessoal, os nicknames, né, os nomes eu não consigo, né, falar muito bem, Storarizin, enfim, mas é isso mesmo. A projeção azimutal seria a projeção de qualquer ponto desejado, não necessariamente do Polo Norte e Polo Sul. É mais utilizado, se a gente for, por exemplo, fazer uma busca no Google, projeção azimutal, vai aparecer mais, né, do polo, representando o Polo Norte e o Polo Sul, mas não necessariamente só. Tá? Por exemplo, se eu quiser fazer um estudo sobre o Oriente Médio, eu posso utilizar esta projeção. Eu projeto, né, de maneira plana o Oriente Médio ali, né, no meu papel, e a partir dali eu utilizo, né, esse mapa para fazer as minhas explicações. Posso falar sobre, né, as guerras, os conflitos religiosos, né, posso falar sobre as guerras por recursos minerais, como petróleo, etc. E uma série de outros, né, sobre as migrações, os refugiados, uma série de outros assuntos a partir dessa projeção. Então, é também chamado de uma projeção geopolítica nesse sentido, tá? Porque não só por representar, né, a ONU, ser a projeção escolhida para representar o símbolo da ONU, né, não por isso, mas por eu poder utilizar para representar qualquer assunto, essa projeção azimutal. Onde vai ser as maiores deformidades dessa projeção? Quanto mais eu afasto do centro, né, dessa minha projeção, mais há a deformidade. Beleza? Então, na projeção azimutal, as deformidades vão ocorrer, né, sempre que eu me afasto da área mais central. Os paralelos
vão ser círculos concêntricos, e os meridianos retas, né, que vão se encontrar na área central desta minha projeção. Beleza? Então, nós tivemos aí, né, as formas de... recordando aí, nós falamos a respeito, né, das projeções cartográficas. Vimos que toda projeção, ela possui deformidades, ela vai, né, promover deformidades. Vimos também que a escolha, né, da representação dessa projeção vai ser a cargo do cartógrafo ou da cartógrafa, beleza? Portanto, todo mapa tem uma intenção, tem uma intencionalidade, né? Portanto, carrega um sentido ideológico, né? Um sentido de pensamento, vai responder às ações daquele, né, cartógrafo, daquela cartógrafa, tá certo? E as formas mais utilizadas: cilíndrica, projeção cônica e projeção azimutal ou plana também, tá? Vocês podem observar, ver esta nomenclatura, classificar, projeção plana, né, projeção zenital, né, a parte da zenite, projeção azimutal. Beleza? Por hoje foi isso, galera. Eu tive um contratempo aí com o YouTube, não sei, a transmissão caiu, mas acredito que vai ficar salvo aqui também no Twitch. Eu vou investigar um pouco agora este novo aplicativo, tá? Mas se der também para salvar, eu vou salvar também lá no canal do YouTube para ficar salvo a parte 1, a parte 2 do vídeo. E a gente vai se falando. Lembrando, o mapa mental já está disponível, né, no Google Drive de vocês, tá? E o PDF da apresentação vou carregar agora e vai estar salvo também lá no Google Drive de vocês. Beleza? Hello, maestrine. Oi para você também. Tchau, pessoal. Boa tarde, bons estudos e vai ficar tudo bem.